Olá, uma boa noite. Sextou! Que alegria iniciarmos a nossa live desta sexta-feira com o tema do pensamento pedagógico de Rubem Alves. Bem-vindo, Marcelão, que bom ter você aqui. Nosso convidado especial, o professor Antônio Vidal, que é professor, doutor, pós-doutor da UFES, já está chegando. Vai fazer o convite aí, Vidal? Luísa, Eu boa mesmo te noite, meu convido. querido. Boa noite. Tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Estamos ouvindo legal. Ah, Que bom. ótimo. Marcelão já está aí conosco. Nossa live de hoje promete. Estou falando nada melhor do que começar o final de semana com o Rubem Alves, né? E contigo, né? Vou só recordar um pouquinho, né? Hoje nós estamos na segunda parte do pensamento pedagógico de Rubem Alves, com esse estimado e querido professor do Departamento de Filosofia da UFES, que tem mestrado, doutorado e pós-doutorado, né? Em mestrado e o doutorado em educação, né? E o pós-doutorado em filosofia. E a tese de doutorado é a pedagogia do afeto de Rubem Alves, um estudo dos seus pressupostos filosóficos. Bem-vinda, Benedicta. Bem-vindo, Marcelão. Eu vou iniciar com um pensamento curtinho de Rubem Alves, que eu gosto muito, quando ele diz assim: ama a simplicidade, ama a vida, ama a beleza, ama a poesia, ama as coisas que dão alegria, ama a natureza e a reverência pela vida. Ama os mistérios, ama Deus. Bem-vindo, Flávio Barros, professor Antônio Vidal. Então, vamos iniciar, como nós estamos na segunda parte, eu peço que você faça uma síntese do que foi o nosso primeiro encontro. Bem-vinda, Eliane Maciel. Então, nosso primeiro encontro, que foi na sexta-feira passada, então hoje é o segundo, e se a turma quiser e o professor também, nas próximas sextas nós faremos o terceiro. Então, na primeira parte, você falou um pouco das grandes contribuições de Rubem Alves, as fontes onde ele bebeu, o seu humanismo, e como que ele chegou à educação. Então, se você puder fazer uma síntese, não é? Antes de darmos continuidade, também para quem não participou da primeira, e também situar um pouquinho para nós. Tá? Uma boa noite e seja bem-vindo. Eu que agradeço, né, a sua disponibilidade, o convite, também agradeço a todos que estão aqui acompanhando, né, essa live. É um prazer muito grande tê-los aí. Então, o Rubem é um pensador brasileiro, mineiro, muito conhecido, não só no Brasil, mas também conhecido lá fora, com a sua obra. Final da década de 50, 60, ou melhor, a partir já do início da década de 60, Rubem Alves acabou se constituindo numa liderança, sobretudo para alguns teólogos protestantes na América Latina, né, que estudaram com ele. Início da década de 60, ele vai desenvolver todo um pensamento teológico e muitas pessoas vão estar identificadas com ele. Então, num primeiro momento, ali no início de 60, muito conhecido, não é, por aqui. Depois ele vai para o exílio e lá vai desenvolver todo um pensamento, não é, todo um pensamento humanista, vai desenvolver a sua teologia e passa também a ser conhecido na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina,
né? E também ser estudado fora, né? Eu me lembro que a primeira trabalho acadêmico sobre o Rubem Alves fora do Brasil foi em 74, que no Brasil começa os trabalhos acadêmicos em 96. Então, a partir do final de 60, da década de 60, ele era conhecido. Então, aos poucos, né, tanto na Europa como em outros países, ele vai se tornando uma referência em termos de pensador aqui da América Latina para a Europa e nos Estados Unidos. Tá? Bom, o pensamento dele não é tão simples de ser compreendido, às vezes, embora ele escreva muito fácil, porque o Rubem vai passando por vários momentos. Há o momento do jovem teólogo, né? Ali da década de final de 50 até meados de 60, é o jovem teólogo, né? Que vai fazer toda uma construção teológica inovadora, nova. Né? Bom, depois, quando ele vai para o exílio, pós-64, ele vai desenvolver todo um pensamento humanista, filosófico, né? Com diálogo aí com a filosofia, diálogo com os pensadores da teologia. Então, é uma fase mais filosófica, a preocupação é compreender o homem, quem é o homem, como o homem se constitui, o que caracteriza o homem. Né? Então, nos livros clássicos dele, da esperança, gestação do futuro, o que é religião, suspiro do oprimido, protestantismo e repressão e outros, está aí todo esse pensamento clássico dessa fase filosófica, poderíamos chamar assim. Depois nós temos mais essa fase recente, que é a fase do, vamos dizer, do poeta, ele é mais poético. A gente sabe que o Rubem teve todo um trabalho em termos de sensibilidade. A mãe dele era música, passou música para ele, né? Ou iniciou na música. Depois ele vai fazer música na escola Carlos Gomes, em Campinas, quando estudava teologia. Depois também Rubem adorava os poetas, estava sempre na companhia, a ler desde novo a poesia. Então, essa veia poética vai despontando também nos escritos dele, e ele vai deixando aquela preocupação acadêmica e vai colocando em textos literários, poéticos, todo aquele pensamento, toda aquela reflexão que ele foi realizando, né? Toda a forma dele de compreender o homem, de compreender a sua sensibilidade. E aí é nessa fase que entra a educação, né? Lá, 2000 e pouco, né? Início de 2000, ele começa a escrever, 2000 não, aliás, em 81, é que, de certa forma, ele começa a caminhar, né? Ganha maior destaque essa linguagem poética dele. E aí que começa a escrever esses textos, as histórias que muitos conhecem, já leram, né? As crônicas que ele tenta falar e viver o cotidiano. Então, aí o Rubem já é um poeta, poderíamos dizer que ali ele é um místico, né? Preocupado com a sensibilidade e viver intensamente tudo aquilo que vai ocorrendo na vida dele, né? As pequenas coisas. Então, foi um pouco essa, assim, né? Um pouco do que a gente teve a oportunidade de conversar, de falar no nosso encontro anterior. Seria isso. Essa última foto aqui, Vidal, o Rubem aqui no balanço, né? Você disse que tem um balanço, ele tinha um balanço em casa, como que era isso? Então, esse balanço, ele, na frente da casa dele, do consultório, por assim dizer, onde ele atendia, porque ele era psicanalista, né? Então, ele fez um balancinho, era um espaço pequeno, mas de vez em quando a gente saía, ia ali para balançar aí também, né? Então, o Rubem sempre, ele nunca renunciou a essa criança que estava nele, né? Então, ele sempre estava ali, né? Saía, pegava o cachimbo, gostava de um cachimbo, fumava um pouquinho, entrava aí no balancinho e ficava, né? Então, aonde ele atendia. Aonde tinha também, ele criou um espaço
onde tinha a reunião do grupo de poesia que ele criou. Então, toda terça-feira à noite a gente estava ali. Durante o dia ele atendia enquanto psicanalista, né? Depois que ele se aposentou da Unicamp. E à noite, então, era esse encontro de poesia, ele fazia uma sopa gostosa, né? E depois, com vinho, a gente lia as poesias. Né? Então, foi nesse espaço, perto da onde ele estudou, ao lado do Seminário Presbiteriano em Campinas, na Avenida Brasil. Então, ele tinha uma casa ali, né? É esse o local. Muito legal, Vidal. Então, mais gente foi entrando aí, né? Por último, o Heraldo Fogos, bem-vindo. Bem-vinda, Rita. A Rita, aê, meu primo, que orgulho, tanta sabedoria. Priminha de Americana, um abraço. Quem também está dizendo que você está mandando um forte abraço é o Milton Lobo. Lá do Pará, gente, um abraço. E minha tia Gina é a prima do Vidal, o Flávio está dizendo. Então, vocês são primos. Né? É a prima Gina. Marcelão, a Lenise, a Sandrinha, a Ivanilda, a Berenice. Nossa, prazer tê-los aí com a gente. Bem-vindos, pessoal. Então, o Vidal já fez uma síntese do que foi o nosso primeiro encontro. E agora, Vidal, queria que você falasse um pouquinho, né? Quando o Rubem Alves fala de educação dos sentidos, o que ele quer dizer com isso? O que é isso, educação dos sentidos? Olha, o Rubem Alves ele era crítico de uma visão educacional intelectualista, né? Centrado unicamente na transmissão do saber. Não que isso não fosse importante, e ele deixasse de perceber, não é, a importância da gente ser socializado com as conquistas dos nossos antepassados. Ele dizia que aquilo que nós aprendemos dos nossos antepassados através dos livros é como receita que nós recebemos dos bolos que foram feitos e deram certo e que se passa para nós. Porque senão a gente teria que começar sempre do zero. E não, nós sempre nos apoiamos numa tradição. Então é importante, quer dizer, todo esse saber que é uma conquista humana, e nós precisamos também, né, de certa maneira, nos apropriar para a gente poder criar alguma coisa. Agora, ele vai dizer que muitas daquelas receitas do passado poderão não servir hoje, daí que nós temos que ter toda uma educação para aprender a recriar. Né? Quer dizer, obviamente que aí nós podemos distinguir dois saberes. Ele falou que é um saber muito apoiado em Agostinho, que é aquele saber que nos ajuda, não é? Nos ajuda no garantir a nossa sobrevivência, a nossa existência. O saber científico, né? É a caixa daqueles saberes que são úteis para a nossa vida. Nós precisamos dele. Mas ele vai dizer que não existe só o saber que tem utilidade, mas aí apoiado em Agostinho, fala, também tem o saber da fruição, é o saber da sensibilidade, que poderá não ser útil para muita coisa, mas está vinculado à vida, nos faz viver. Uhum. Então ele vai falar, olha, isso é importante, mesmo que não tenha utilidade imediata, mas ela é importante. Então, aprender a vida. A fruição. Fala um pouquinho, o que é? Uhum. Então, o fruição tem a ver com sentir, com o viver, com o saborear, o olhar. Ora, o olhar não é algo unicamente natural, mas tem uma fisiologia por trás. Mas os nossos olhos precisam ser reeducados para a gente viver mais plenamente, para perceber mais plenamente e viver a vida. Os nossos ouvidos também têm que passar por uma educação. Grande parte de nós não temos sensibilidade para ouvir aquelas músicas clássicas, as músicas diferentes.
do nosso cotidiano, do dia a dia. Eu era apaixonado pelo brega, né? Sempre gostei desde que... Eu precisei passar por um processo onde eu fui aprendendo a ouvir outras coisas, não é? Então, a sensibilidade, o ver, o cheirar, quer dizer, tudo isso passa por um trabalho também de reeducação do sentido para uma vida mais plena, para um crescimento integral. Ele vai reclamar um pouco a partir da escola de Frankfurt, de Haber Marcuse, que ele era muito próximo de Marcuse, mesmo Heidegger, que na nossa sociedade, dentro da lógica que está aí, há uma racionalidade da produção, uma racionalidade instrumental que está preocupada, não é? Em desenvolver o econômico e tal, mas ele fala com isso, foi colonizando a vida, foi matando nossos sentimentos dentro dessa lógica que é perversa, foi matando a nossa capacidade de sentir, de viver, de ter gosto pela vida. Nós vivemos dentro de uma rotina unicamente em função dessa lógica produtiva. A vida foi jogada. Então, quando ele fala da sensibilidade, da educação dos sentidos, e tem até um livrinho que ele escreveu, Educação dos Sentidos, que são as crônicas que ele foi ajuntando, que ele vai falar do ouvir, do ver, do tocar, do sentir, né? Para isso também nós temos que ser educados. E nesse sentido que eu penso que ele fala da educação de sentido, não é só a educação daquilo que é útil, mas daquilo que faz a gente transbordar, viver, não é? Porque eu não vou aprender a ver se eu não for educado. Aí eu me lembro só de uma experiência que depois eu fui entender o que é isso, Ivana. Quando eu comecei a fazer pintura, é que eu percebia que eu passava pelos lugares e não via nada, olhava muita coisa e enxergava pouco. Depois disso eu comecei a ver as cores, ver tudo. O mundo ficou outro e muito mais saboroso. Lá no próprio Rubem Alves, né, eu não tinha poesia, eu não sabia o que era. Muito filosófico, racionalista, eu não tinha essa sensibilidade para aquilo que os poetas trabalham com nossas emoções. E ali, na casa de Rubem, tive a oportunidade de ficar 4 anos participando do grupo de poesia, eu também fui reeducado ali com ele. E a escola não pode perder essa dimensão no seu processo de formação do ser humano. Seria um pouco isso, talvez. Coisas tão simples, não é, Vidal? Coisas tão simples que é essa reeducação dos nossos sentidos, essa sensibilidade. Falando em pintura, as pinturas que estão atrás de você, são suas pinturas? Não, olha, aqui em casa tem várias pinturas minhas, mas tem a pintura aqui de um quadro, né, que foi a colega que pintou, de um sítio, de um amigo. E aqui tem uma pintura que foi a minha professora de pintura que fez da minha mãe, né? Eu dei a foto e ela foi pintando, então Dona Dolor, uma pessoa muito sábia, eu pedi para pintar a foto dela e está aqui nas minhas paredes, né, esse quadro. É uma coisa que eu admiro muito, muito em você, Vidal. Assim, não é? Já ir quase se aposentando, começa a um curso de pintura, né? Vai aprender a pintar e com isso, esse ser inconcluso, esse ser incompleto, né? Pegando o gancho aqui, quando o Rubem Alves ele fala da necessidade de desaprender, o que significa isso? Bem-vinda, Sumica, Então, legal você aí, a Ana Maria, a Bárbara. Olha, o Rubem, porque às vezes a ideia que a gente tem é que o processo educativo é aquele processo onde a gente vai aprendendo cada vez mais as coisas da cultura. Não que isso não seja verdade, mas isso é parte do processo formativo. Porque naquilo que nós vamos sendo formados, aquilo que nós aprendemos, os valores, as representações, elas vão se tornando carne e vão determinando nossa forma de ver e de pensar. E muitas vezes
Nós temos que desfazer disso daí, desaprender para ter um olhar novo, né? Então, ele fala que o processo educativo, na pedagogia se fala muito da desconstrução e do reconstruir. É isso. Muitas vezes os nossos olhos ficam pesados com aquilo que a gente recebeu e a gente não é capaz de se desfazer daquilo para poder ter um olhar novo para o que está aí. Às vezes nós estamos numa realidade já diferente da que eu fui formado, mas eu ainda estou olhando aquilo com os olhos passados. Então, o Rubem vai falar, ele usa fala do desaprender, às vezes fala do esquecimento. Nós temos que aprender a nos desfazer, às vezes, dessa carga, para ter um olhar novo, para ter leveza, porque muitas vezes, no presente, nós carregamos muitas coisas do passado que já não têm a menor pertinência ao presente. Então, nós temos que adquirir essa habilidade. Eu me lembro de um general grego